volta na TV e também no YouTube. A gente começa falando desse pacote do Brasileirão, que a Globo comprou a última parte que faltava, né, desse acordo com a Liga Forte União, e aí garantiu o pay-per-view do Brasileirão entre 2025 e 2029. É chão, hein? E aí, com isso, agora todos os pacotes já estão definidos. E, ao todo, o Brasileirão gerou 3 bilhões com direitos de TV. 3 bilhões de reais. Mas aí, Marinha, a pergunta que todo o torcedor quer saber: quanto cada clube vai tirar? Isso. Vamos começar aqui pelo início, né? O brasileiro valia até 2024 algo como 2,2 bilhões, que quem pagava tudo era a Globo, porque ela tinha todos os jogos, né? Com os acordos dos dois lados, ele chegou a 2,9 bilhões em TV e tem mais um dinheiro de um patrocinador que a Liga Forte União fechou, e que esse patrocinador, o dinheiro vai para os clubes. Por isso que eu botei na conta e fecha 3 bilhões, né, pelo brasileiro. É um patrocinador que vai aparecer na Record e na Cazé TV. É Betano, né, a casa de aposta. E aí, o que a gente tem de cada lado dos contratos? Na Liga Forte União, que fechou agora, os acordos de TV são entre 1,450 bilhão e 1,5 bilhão. Isso agora em 2025, né? Com 11 clubes, porque com 12 clubes eles têm 100 milhões a mais. Como eles só estão com 11 clubes, eles tiveram um desconto de 100 milhões. O acordo da Globo, que a gente pode ver aí, foi por 830 milhões. Como eles só estão com 11 clubes, vai ser só de 730 milhões nesse ano. Então está dentro desse bolo aí de 1,450, 1,5. Você pega mais o contrato de patrocínio e mais uma estimativa ali do pay-per-view, que é 10% do bruto, vai dar algo em torno, e esse é um valor estimado, de 1,6 bilhão para serem divididos por esses 11 clubes que estão aí da Liga Forte União. E aí, eles vão pegar todo esse dinheiro? Não, vai ter descontos. 10% de desconto do que eles venderam para os investidores, 2,5% de comissão de quem vendeu o negócio, e vai ter um complemento ali da Série B, mais produção de jogos. Eles têm que produzir 2 jogos, né? A Globo produz a maioria. Então, a estimativa da própria Liga Forte União é que vai ter um desconto ali de 15% a 17%, bem menos do que a gente já publicou aqui. Então, quem viu aquele programa lá atrás, que estava dando quase 40%, isso é porque o custo da produção caiu muito, o dinheiro da Série B não vai ser necessário dar aqueles 15% anteriores. Então, essa é a diferença. Você teve uma boa notícia para os clubes da Série A. O valor líquido vai dar algo como 1,377 bilhão, quase 1,4 bilhão, né? Esse dinheiro vai ser dividido da seguinte forma: 45% igual para todo mundo, entre os 11 clubes, 30% por posição no campeonato e 25% por audiência, sendo que eles têm um critério de audiência um pouco diferente do da Libra. Teve gente fazendo a média, né? Você pegava 1,377, divide pelos 11 clubes. Eu não acho isso bom, porque como tem os critérios de diferenciação, vai causar um nó na cabeça do torcedor e falar assim: ué, mas a minha média era 130 milhões e depois o meu clube só ganhou 80 e o meu outro clube ganhou 200 milhões. Então, como tem os critérios diferenciados, o Corinthians, por exemplo, pode ganhar os seus 200 milhões, que seja a estimativa, que eu acho que é o valor que tem sido falado ali, e certamente tem outros que vão ganhar menos, assim como na Libra, a mesma coisa. Então, não gosto muito de falar em média, mas a divisão vai ser por esse critério de audiência, que é um critério de audiência ali um pouco diferente do da Libra, porque um considera todo o público geral e outro considera os percentuais de audiência. Mas é um bolo bom, né? Quase 1,4 bilhão para ser dividido por esses 11 clubes. Acho que você está muda. Acho que você está mutada. Isso. Foi mal, Rodrigo. A gente calcula mais ou menos que os clubes que vão ganhar mais, como o Corinthians, vão ganhar uns 200 milhões, é isso? Eu já ouvi o número de 200 milhões para o Corinthians, mas esse número, vou repetir aqui, o Corinthians completamente tem um variável. Acordo individual, o Corinthians, né? Tem um mínimo garantido, que não é de 200 milhões, mas ele tem uma espécie de mínimo garantido. Mas assim, ele, em audiência, por exemplo, nesse critério de audiência, com certeza o Corinthians vai estar na frente dos outros. Então ele já dá um salto, assim como o Flamengo do outro lado vai estar também na frente dos outros. Então é uma previsão, então eu acho que a gente ainda não pode cravar esse número, mas é um número que eu já ouvi, aí que poderia ser uma projeção parecida com isso. Aí pode ser um pouco mais, um pouco menos, vai depender da posição do time, né?
E aí, por exemplo, o Mirassol. Quanto que pode ganhar o Mirassol? Então, essa que é a questão, vai depender da posição dele. Agora, certamente em audiência, vai ter alguns jogos, por exemplo, de repente pode ter um Mirassol e, sei lá, Flamengo, que o Mirassol recebe o Flamengo e esse jogo é decisivo para o campeonato e aí ele tem uma audiência explosiva. Isso vai ajudar o Mirassol dentro do... Tem circunstâncias que não são necessariamente pelos clubes serem grandes, por isso que é muito difícil, com essa quantidade de condições, você cravar uma coisa. Tem umas estimativas das duas ligas, eu ainda não tive acesso à da Liga Forte União, a gente já até publicou a da Libra anteriormente, mas assim, tem muita coisa que é variável, tanto a posição do campeonato, quanto um dia que cai uma chuva e o jogo para e passa 3 horas e é transmitido 3 horas depois, e aí ele afeta a audiência daquele time, entendeu? Então, não dá para a gente ter certeza de qual é o valor quando você coloca condições variáveis na divisão, né? E aí, como é que vai ser esse pagamento? Essa porcentagem que é igual para todos, eles já começam a ganhar a partir de agora, e aí a posição e a audiência vai ser feito um cálculo no final de todo o campeonato. É isso. A posição, como é feito hoje com a Globo, é no final do campeonato, né? Você recebe o que as pessoas chamam de premiação do Campeonato Brasileiro. Uhum. Não é premiação, né? Na verdade, é essa cota aí de posição de campeonato, porque não é a CBF que paga, é o contrato de TV. Mas, óbvio que o clube tem que ter dinheiro durante o ano inteiro, como você ressaltou, né, Domi? Então, ele começa a receber a parte igualitária, já começa a receber uma parte do pay-per-view estimado ali em alguns momentos, já começa a posição é que fica para depois, mas já ele vai recebendo coisas durante o ano, senão ninguém paga as contas, né? Pois é. E aí, antes, já tem várias perguntas legais aqui, ó. Por exemplo, se a Libra e a LFU se equivaleram, quanto é que o Verdão vai ganhar? Eu vou deixar para a gente apresentar primeiro, então, o próximo acordo, e aí a gente faz esse comparativo, beleza? Você troca para a gente, então, JP, por favor? Agora a gente vê a arte da Libra, de 9 clubes, Rodrigo. Vamos lá, o total do contrato acabou ficando em 1,170 bilhão, era de 1,3 bilhão, com a saída do Corinthians teve um desconto de 10%. Você ainda tem um percentual ali do pay-per-view, 40% do líquido desses clubes, da parte desses clubes, que a Libra estima que seja 200 milhões de reais. É uma estimativa, pode ser que não se concretize, é uma estimativa baseada nos números do ano passado, tem gente que é mais pessimista e acha que esse dinheiro não vai se concretizar, porém, esse valor hoje, seria 1,370 bilhão sendo estimado, né? A gente colocando aqui estimado, e também, como do outro lado, tem descontos, a Globo antecipou 10% do contrato, deu 65 milhões de reais para cada clube, todo mundo recebeu no ano passado, ficou feliz, pagou as contas, contratou o jogador, só que isso vai ser descontado do ano seguinte. Né? Pagou as contas? Exatamente. Será que pagou as contas? Fico na dúvida. Mas enfim. Pretensamente sim, né? Tem o dinheiro ali da Série B e comissões, o dinheiro da Série B inicialmente era 3%, que eu ouvi que foi meio que revisto o acordo, porque tinha um monte de clubes da Libra na Série B, e desses quase todos saíram e foram para a LFU. Então acabou sobrando 2 clubes, Paysandu, quem que é o outro? Me lembra aí o Volta Redonda também aderiu à Libra, né, essa semana. Volta Redonda. Então o valor foi destinado, vai ser menor, e o total dividido aí seria esse 1,200 bilhão, né? E a divisão é 40% igual, 30% por posição, 30% por audiência, ou seja, eles pesam mais por audiência do que o outro, e isso é, de uma certa forma, uma compensação que foi dada ao Flamengo por ele ter desistido do mínimo garantido, né? Que era o valor que ele tinha mais, ele vai ter uma perda, o Flamengo vai ter perda considerável nesse contrato, em relação ao contrato anterior. Palmeiras e São Paulo vão ficar em valores um pouco superiores do que eles ganhavam em 2024. Isso é uma estimativa que a gente já tem, a estimativa da lista que a Libra falou, perguntou quanto que o Palmeiras vai ganhar, vai variar da posição dele, mas o Palmeiras certamente vai ganhar ou um pouco menos de 200 milhões ou um pouco mais, dependendo da posição que ele tiver no campeonato. Isso eu acho que dá para a gente dizer, pode ser que fuja um pouco disso, dependendo de como forem os critérios. Repetindo, a gente está falando sobre coisas que têm condições aqui. O Flamengo vai estar um pouco na frente, a estimativa que tinha sido feita com ele no 4º lugar era de 220 milhões, tem gente aqui no clube que acha que vai dar menos, enfim,
vai depender também desse pay-per-view, de como vai estar o pay-per-view, que está bem, aumentou muito o número de assinantes, só que aumentou o número de assinantes em assinaturas de pacote de streaming, não naquele de TV a cabo que a gente tinha antigamente. E isso as pessoas, e você que está comprando, por exemplo, já deve ter percebido que hoje você paga um pacote muito mais barato, né? Sei lá, R$30, R$40, às vezes no streaming do R$59 o anual. Mas como que era anteriormente a TV a cabo? Era R$80, né? 60, era muito mais. Então você tem o mesmo número de assinantes do auge do pay-per-view, só que as pessoas pagando menos. Então a receita não é a mesma coisa de lá, mas está num bom nível. Então vai depender também disso, mas o que eles vão ter para dividir é 1,200 bilhão, e a divisão vai ser por esse aí, e de novo, não vai ser uma médiazinha. Então se você pensar que o Flamengo vai ganhar em torno de 200 milhões, Palmeiras um pouco menos, o São Paulo um pouco menos, certamente os outros clubes, Vitória, Red Bull, também não vão ganhar cento e poucos, né? Que seria, sei lá, 130, 140, que seria a média. Eles vão ter que ganhar menos, porque senão não fecha a conta, né? De todo mundo. Mas vai depender dessas variáveis ainda. O que a gente tem por enquanto são estimativas, não é o número real. Mutou de novo, Dom. Desculpa, gente. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô matando os mosquitos aqui. Eu vi uma raquete passando aí. E aí eu não queria ficar atrapalhando com mosquitos explodindo aqui ao vivo. Quem perguntou aqui foi o 4Ps, que falou quanto que o Verdão vai ganhar. Em torno de 200 milhões também, né, Rodrigo? A primeira estimativa, tem uma matéria minha que tá Libra projeta, você botar no Google aí, Libra projeta, e aí tinha uma projeção para o Palmeiras, para o Flamengo, com as posições do campeonato de 2023, porque isso foi feito em 2024. Você procurar lá, tem um número preciso, eu não estou com ele aqui, não significa que será aquele número, mas não vai fugir muito disso, não é que vai ter uma discrepância tão grande quanto essa. Perfeito. E aqui o Alex Kidd pergunta, Libra e LFU se equivaleram, Igor? É uma boa pergunta. Quem que se deu melhor nesses dois acordos? Acho que tem uma análise que é individual, né, de cada clube, e aí o Rodrigo deu uma pincelada na perspectiva do Flamengo, por exemplo, né, que a gente vai sentir e verificar quando os números saírem efetivamente ao término da temporada, como é que ficou esse quadro do Flamengo. Mas olhando para os dois blocos, eu acho que nenhuma das previsões iniciais dos blocos acabou se cumprindo, tanto numa perspectiva de que a Libra ia abocanhar o dinheiro todo da Globo porque fechou antes e tal, e ia ficar só migalha para a Liga Forte União, quanto para a Liga Forte União alcançar, empatar com a Libra em termos de montante. Então, eu acho que todo mundo... ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, sabe? Porque não houve aquela união. É o que a gente pincelou na abertura um pouco do programa sobre isso. Ninguém, de fato, atingiu o seu real potencial. Do ponto de vista da Liga Forte União, eu acho que foi crucial essa conversão do Corinthians aí, que mudou um pouco o eixo da conversa nessa reta final de discussão contratual, principalmente essa mudança de lado que o Corinthians fez ao mesmo tempo enfraquece um lado, né? Você tira um clube que era fortíssimo, né, do lado da Libra, para trazer, talvez, com certeza, né, o clube de maior audiência para o lado da Liga Forte União, e isso muda a dinâmica um pouco na mesa de negociação. E também resultados esportivos do término da temporada passada. A Liga Forte União não contava com o rebaixamento do Atlético Paranaense, por exemplo. Então isso ajuda a mexer um pouco nessa briga de equilíbrio. Se fosse, por exemplo, o rebaixamento do Red Bull Bragantino, seria menos um clube nessa lista que a gente está vendo na tela aí. Então, nuances dessa dinâmica do futebol brasileiro que vão influenciando nessa discussão comercial envolvendo os direitos de transmissão. Então, para tentar resumir, quem ganhou, quem perdeu, eu acho que todo mundo acabou perdendo um pouco, mas o cenário negativo que um lado previa a respeito do outro, eu acho que acabou não se concretizando. Então, eu concordo um pouco com o pessoal da Liga Forte União quando ele diz que conseguiram diminuir a distância em relação ao outro bloco. Eu acho que, pelo que a gente tem no momento, dá para perceber ou estimar, né, que a gente está trabalhando um pouco no campo da estimativa, como o Rodrigo mencionou, por conta da dinâmica da distribuição, principalmente do 30% de performance, mas eu consigo enxergar nesse primeiro olhar uma diminuição de distância, mas que não necessariamente vai fazer com que o lado da Liga Forte União, que era da galera que, em tese, né, anteriormente recebia menos do que essa turma de São Paulo, Flamengo e tal, não sei se eles vão conseguir ultrapassar, mas eu acho que a distância, e era um dos objetivos iniciais, é preciso admitir isso, a distância acho que diminuiu um pouco na discussão, por mais que a estratégia
deles tenha sido diferente, de fatiar mais os direitos, né, com outros players aí, não só com a Globo, com a Amazon, Record, YouTube e tal, para atingir esse objetivo de não deixar que, e o Flamengo, acho que como exemplo maior, não deixar que a galera do outro lado desgarrasse tanto assim. E acho que isso vai ser personificado de forma mais concreta e explícita no balanço do Flamengo do ano que vem. É como dizia, né, Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É isso, né? Ô, Igor, mas rapidinho, só sobre isso é curioso, né? A gente falando do sofrimento, mas é diante de uma... Não que eles vão ganhar menos dinheiro especificamente do que ganham atualmente, mas é que a perspectiva para o futebol brasileiro poderia ser tão maior ou tão mais significativa que eles, se houvesse uma junção, né, à mesa de negociação, é que fica aquela sensação dos si, né? De não ter alcançado ainda o potencial que esse bloco de clubes poderia ter alcançado se tivesse todo mundo junto. Mas o bolo não é ruim, A gente tem uma estimativa de quanto poderia chegar nisso? Quanto poderia ser a porcentagem, Rodrigo? Tinha estimativas dos dois lados, algumas eram, eu diria assim, muito otimistas, né? Que o Campeonato Brasileiro ia valer 4 bilhões, já no início lá atrás falavam até em 5, né? Eu achava que era bem exagerado. Eu acho que assim, tudo que o Igor falou, ele tem razão, acho que a Liga Forte União, de fato, teve uma redução ali do que eles queriam, que era a redução da diferença de quem estava no topo para quem estava mais atrás, isso de fato aconteceu. A Globo ainda paga para a Libra por jogo mais do que paga para a Liga Forte União, mas não é uma diferença muito grande, como era antes, que se previa 70% para um contrato e 30% para o outro. Então, de fato, essas coisas aconteceram. Mas antes de tudo que aconteceu, eu acho que o acordo, o bolo geral, não foi ruim, porque 2,9 bilhão, se você considerar que hoje é 2,2, foi um aumento de 30%. E 30% era o que se conseguia normalmente em renovações de contrato. Então não é que, tipo, o que não se conseguiu foi aquela explosão que se esperava com um salto do futebol brasileiro, mas não foram acordos de valores, se forem essas estimativas do pay-per-view se concretizarem, acordos ruins para os clubes. Eu acho que alguns clubes perderam, como é o caso do Flamengo, mas tem vários outros que tiveram avanços e que vão ganhar mais do que anteriormente. Alguns ali da elite da Liga Forte União, né? A elite que eu digo, os clubes maiores, alguns como Palmeiras e São Paulo. Então, eu acho que teve ali uma mudança de... Você tirou essa diferença grande que existia do Flamengo e que no bolo geral você teve um aumento de valores ali em torno de 30%, que é positivo. Embora certamente seria maior se você tivesse a negociação unificada, né? Esse aumento, Rodrigo, então, aqui é importante. Oi, rapidinho. Só para pontuar que esse aumento é importante a gente ressaltar, né, desse crescimento que você falou, na casa desses 30%, porque a gente encontra mercados relevantes na Europa, como principalmente a Liga Francesa, que tiveram dificuldade grandíssima com renovação de contratos de direito de transmissão, queda de dinheiro, de valor nesse processo todo. Então, o Brasil ainda se isolar dessa tendência de queda que já bateu lá para os PSG da vida, para os Olympique de Marselha da vida, então a gente conseguiu sobreviver bem a esse início de novo ciclo, num ciclo contratual de 5 anos, que dá uma certa estabilidade para esse projeto de crescimento do futebol brasileiro nesses próximos anos. E ainda com uma perspectiva, e aí vai variar do quanto de fé você, torcedor, tem ou não sobre unificação de todos os clubes em prol de um mesmo propósito, mas ainda com uma perspectiva de, quem sabe, ao fim desses 5 anos, os caras se fizeram um acordo e passarem a negociar isso de forma coletiva efetivamente, né, com os dois blocos unidos. Mas eu acho que foi importante, sim, não ter o termo em inglês, o downgrade da parada, e não ter a diminuição do contrato do bolo como um todo para todos esses clubes. Então, no geral, dá para a gente falar que foi uma negociação positiva, diminuiu a desigualdade, todo mundo vai ganhar um valor que aparentemente está satisfatório, e a única time que a gente já pode dizer que não se deu tão bem foi o Flamengo, é isso, né? Resumidamente. Não se deu bem, não se deu tão bem. Ele perdeu bastante dinheiro, perdeu uma perspectiva de uns 80 milhões de reais no baixo, então não se deu tão bem. Agora, tem um perdeu argumento 80 de diferença? No mínimo. Caraca, não, se dão muito mal, então. A manchete Flamengo se dá muito mal.
Não só quanto ele deixa de ganhar, mas quanto o vizinho passa a ganhar mais também, né? Essa é a questão também dessa dinâmica toda, né? Não é só o Flamengo recebeu X menos, mas é ver o vizinho crescer, então isso aumenta ainda Tem a o argumento competitividade de nesse que o caso. mínimo garantido que o Flamengo tinha no pay-per-view, os outros clubes entendiam como injusto, né? Então todos batalharam para bater esse mínimo garantido e em determinado momento conseguiram. O Flamengo não conseguiu segurar isso aí, ele tentou durante bastante tempo da negociação na Libra. Isso foi uma coisa que já aconteceu no início do ano passado, né? Já tem bastante tempo até. Teve nada a ver com a. Quer dizer, teve a ver com a Liga Forte União, porque foi ela saiu do grupo inicial para iniciar essa. Era uma das premissas, né? Então, óbvio que ela teve a ver com esse resultado final. Mas no final, sim, eu acho que o maior impacto é esse. A gente pode discutir, era injusto que sendo um pay-per-view, porque hoje o Flamengo tem um pay-per-view que é mais ou menos em torno de 22% do público que assina pay-per-view, 22% é torcedor do Flamengo. Então ele tinha esse argumento também que ele tinha um quinto do mercado ali que gerava o pay-per-view. Mas não adiantou, né? Olha lá como a união funciona. Fica de lição aí para os próximos contratos, só que agora é só 2029, né? Pois é, próximo ciclo perspectiva de daqui a união. 5 anos. Tem uma perspectiva de união. Acho que eu ouço dos dois lados, pelo menos disposição. Agora também eu já ouvi disposição de união durante muitas vezes na minha vida sobre clubes de futebol. E começa com a disposição e acaba em quebra-pau. Então vamos ver, mas agora que já saiu da frente essa discussão do dinheiro, que era mais quente, talvez eles consigam se unir ali para começar a trabalhar o Campeonato Brasileiro, antes de tudo, antes de negociar direito de TV, é melhorar o campeonato como produto em geral. E aí, se eles conseguirem isso, eles podem já naturalmente caminhar para uma negociação conjunta no futuro. E não estamos nem falando aqui ainda de direito internacional, né, Rodrigo? Ainda tem essa questão, direito internacional não está entrando nesse debate aqui, que é um outro potencial de receita, enfim, eles iam funciona negociar muito juntos, com o futebol né? Em princípio iam negociar juntos, mas ainda esse negócio não andou completamente como deveria, mas tem a conversa para eles negociarem juntos. E da parte do Flamengo, do ponto de vista do Flamengo, nessa participação toda, só para fechar esse raciocínio do homem, desculpa, notícia de hoje, em relação a essa dinâmica de condução do contrato com a Libra, é a contratação do Marcelo Campos Pinto, ex-chefão da Globo, para ser a figura do Flamengo, né, que era exercida pelo Landim ao longo dos últimos anos, junto ao acompanhamento desse cumprimento do contrato, enfim, da mesa de negociação com a Libra. Então, uma dinâmica nova que o BAP implantou aí, né, o BAP foi velho de guerra aí, de Sky, executivo de mídia por muitos anos, ele trouxe o Marcelo Campos Pinto para entrar nesse bolo aí, como representante do Flamengo, à mesa de negociação. Então tem um componente a mais aí, da representação do clube, do que vem pela frente. Perfeito. Tem um comentário aqui do Marcelo Andrade falando aqui, ó, dito isso, Record virou uma concorrente da Globo. Eu acho que a gente podia tentar explicar como é que fica essa divisão de jogos por emissora, só para a gente concluir esse tema, porque tem mais uma mensagem aqui, ó, do MacGyver Nepomuceno, falando que confusão hoje em dia, a gente não sabe onde vai passar o jogo, não sabe. Mas acabou que ficou mais simples do que se esperava, né? Dos 10 jogos numa rodada, vou colocar assim, tem um bolo ali de 10 jogos numa rodada, né? 8 são da Globo, completamente dela. Então ela tem 80% do campeonato. Esses 8, ela vai poder botar em qualquer uma das suas plataformas, TV aberta, Sport TV, e vai estar no Premiere. E aí você tem 2 jogos, que um é só da Amazon, só vai passar na Amazon, e o outro jogo é da Record, do YouTube e do Premiere. Esses 3 lugares vão transmitir esse outro jogo. Eu falei assim, quais vão ser os jogos? Bom, jogos da Libra, ali, jogos que tem como mandante os clubes da Libra, a Globo faz o que ela quiser. Não tem nenhuma interferência nisso. Os jogos que são da LFU, tem uma regra para a escolha dos jogos. Porque senão o cara vai falar assim, não, eu quero todos os jogos do Corinthians em casa. Aquela história, né, que a gente vê que costuma ser. Então não vai ser assim, tem um limite de time, cada plataforma, a Amazon, a Record e a Globo, tem um limite de quantos jogos ela pode transmitir de cada time, e você tem um pique, que são de 6 jogos, né? Agora são 5, na verdade, né? Porque estão com 3,5 jogos por rodada, né? Por conta de um time que foi rebaixado. E que vai ser uma rodada, a Globo vai ter a preferência de escolher, outro vai ser a Record,
e o outro vai ser a Amazon. E aí depois os 3 últimos são da Globo, os 3 que ficarem para trás, digamos assim, que não forem desses escolhidos. Espero que eu tenha explicado bem, se ficou alguma dúvida, mas é assim, distribuição. E na prática, Rodrigo, se o jogo da Record também está no Premiere, então o Grupo Globo como um todo acaba tendo 9 partidas por rodada. Então, isso, ela tem 9 por rodada, eles estavam sendo que uma só no Premiere. Isso. Eles estavam muito confortáveis nessa dinâmica por acabarem conseguindo essa negociação, porque como imagem do pacote futebol ainda continuam com uma representatividade negavelmente forte, né, nisso tudo. Então, se você for olhar qual é a casa do Brasileirão, né, eles conseguem trazer esse tipo de imagem para o torcedor, porque a maioria vai estar ali. Então vai ser algo mais pontual, que do ponto de vista financeiro fez muito sentido para a Liga Forte União, mas que para a entrega para o consumidor em si, acaba sendo só um desviozinho no gráfico ali de tendências de domínio do monopólio aí que a galera costuma chamar do monopólio da Globo no futebol brasileiro. Você mutou novamente para matar o mosquito. Meu Deus, dessa vez para raspar o nariz. Que fase, meu amigo, que fase. Já pode pedir música. Então, já posso. Vai ser difícil dormir essa noite, hein? Com mosquitos e o nariz entupido vai ser complicado ainda. Vou até chamar um intervalo depois dessa, gente. A gente volta já na TV. Mas a gente continua ao vivo aqui no YouTube. E quero dizer, Marcelo, então, dito isso, que a Record não virou uma concorrente da Globo, porque no fundo continua mais ou menos a mesma coisa, né? Só a maioria ainda é da Globo. E aí, 4Ps, que tá mandando vários comentários legais aqui, muito obrigada, ele falou assim, quem ganhou foi a Globo, que não aumentou o valor, não aumentou o valor pensado pelos clubes e vai aproveitar o crescimento do futebol brasileiro. Dá pra gente falar que é a Globo que saiu ganhando? Eu acho que é uma leitura correta. Certamente, se você tivesse todos os clubes juntos, talvez a Globo fosse obrigada a assinar um cheque maior. Pagar mais. Eu acho bem provável que ela teria que assinar um cheque maior, porque é um produto essencial para ela, e aí ela não poderia fazer essa coisa que ela fez digamos assim, manobrando as duas negociações para obter o melhor acordo para ela, que ela obteve um acordo, acho que pode se dizer, bom para ela. E ela está pagando 1,9 bi, né? 1,92 bi para os clubes hoje. Elas por elas, em relação ao que se vem se pagando praticamente. Era 2,2 hoje, Igor, e agora vai passar a ser 2 fixo, e aí você ainda tem um pay-per-view, que são essas estimativas aí de mais 300 milhões. Então, ela perde um pouco de jogo, gasta um pouquinho menos, ou pode gastar um pouquinho mais. O Cleberson Martins diz aqui, daqui a pouco, daqui a 5 anos, o Flamengo rompe com essa Libra e negocia sozinha. Pode ser que sim. Ele diz até que o Corinthians pode fazer isso, mas pode ser que não, porque, assim, era o que eles estavam tentando fazer agora, também não conseguiram. Então, o que vai garantir que daqui a 5 anos eles consigam? Difícil saber, né? O Flamengo, acho que em nenhum momento dessa vez tentou romper, né? Ele foi junto com a Libra o tempo inteiro. Ele estava tentando condições especiais lá dentro. O Corinthians, de fato, na negociação que ele fez no final do ano passado, ele cogitou assinar um contrato separado, mas não deu muito certo, não, viu? O que ele queria, que era uma coisa ali muito maior e tal, não foi atendido pelo mercado. Ele conseguiu condições melhores dentro de uma das ligas, mas ele não conseguiu uma proposta só para ele muito maior. O Paulo